A Ana está entrando ali. Então, na página 26 da apostila, tá? 26 e 27. A gente vai fazer a primeira página 26 juntos. Eu vou só explicar ali as questões ainda que finalizam o conte, tá? A Ana tá carregando, acho que às vezes a internet fica ruim, ela não consegue. Vamos lá na página 26, tá? Então, tem ali em cima o conte, principais ideias, tá? Ó, Ana, lá na página 26, tá? Tem um quadrinho com os filósofos e as principais ideias deles. Como a gente falou do Comte hoje, a gente vai falar das principais ideias dele. Olha o que fala lá. Comte, né? Eu vou ler e depois vou destrinchar para vocês. O progresso da razão, das ciências e das sociedades passa necessariamente. Então, o progresso vai passar pelos estados que ele falou. O progresso vai passar pelo estado teológico, pelo estado metafísico e positivo. Então, para ele, o progresso da razão, do uso da razão, tá? E das ciências vai passar pelos 3 estágios. Primeiro estágio teológico, onde o indivíduo estuda ou percebe ou explica as coisas através de uma versão aí mitológica ou de seres sobrenaturais. Passa pelo estado metafísico, onde eu preciso de algo que é do mundo sensível, vamos dizer assim, não do mundo inteligível, para explicar a sociedade, até chegar ao estágio positivo. A sociologia, no estágio positivo, deve ser uma física social. Lembra que a ideia dele é estudar através do pensamento de leis universais, como a física, tá? Que permitia prever para prover, antecipar, para daí eu conseguir entender o que vai acontecer. Eu antecipo as coisas e aí eu já sei o que vai acontecer, como que eu vou chegar no progresso. Por isso, ordem e progresso. Se eu tenho ordem, se eu sou um país organizado, eu vou chegar aonde? No progresso, percebendo que é prever as coisas para prover depois no futuro. Tá? Conduzindo ao progresso racional científico das sociedades humanas. Ou seja, eu só consigo ser conduzido para o progresso racional e científico se eu tenho uma visão positiva da sociedade. Essa visão positiva é uma visão somente pela ideia física, ou seja, pelo aquele estudo das ordens naturais, tá? Não pressupondo a questão teológica e não pressupondo a questão metafísica. Depois eu coloco lá no grupo, tá? Os ideais aí, para vocês copiarem, pode ser? Quem está anotando, beleza. Ou senão depois eu coloco lá no grupo. O que é que vocês acham? Por mim, pode ser. Posso colocar lá no grupo? Pode colocar lá, pronto. Eu anotei algumas coisas, mas tem coisa que eu não consigo anotar junto com a Pro, daí é bom que a Pro põe. Tá, não tem problema, prof. Coloca lá no grupo, então, os principais ideais do Comte, certo? Duda, nós estamos lá na página 26, tá? Duda que acabou de entrar, falando das principais ideias do Comte. Então, o progresso, o que a gente tem que entender? Que o progresso para o Comte, usando a razão, ele vai passar por 3 estados, isso vocês não podem esquecer, que é o estado teológico, onde se utiliza da mitologia ou dos seres sobrenaturais para explicar a sociedade. Depois, passa pelo estado metafísico, onde se busca a essência para poder explicar as coisas abstratas. E o estado positivo, que daí onde eu vou buscar as leis da natureza, certo? Onde ele vai fundar a sociologia. E ele vai dizer que essa sociologia deve se embasar numa física social. Ou seja, eu analiso a sociedade através exclusivamente da razão, não de forma metafísica e não de forma
teológica nem do senso comum, mas com a base, por isso que ele vai citar muito Isaac Newton, né? Por conta da questão da física, ou seja, dessa análise, que é uma análise exclusivamente cientificista. Então, a ideia de prover, né, de prever, para prover, eu vou antecipar para conseguir intervir na sociedade. A ideia de ordem é progresso, certo? A gente vai fazer a página 27, a questão 1 e a questão 2, que tratam do positivismo, certo? Aí a gente já elimina o positivismo, assim, vamos dizer, elimina no sentido do conceito das questões, né? Então, olha lá, questão número 1 e questão número 2. Até o século XVIII, a maioria dos campos de conhecimento, hoje enquadrados sob o rótulo de ciências, era ainda como na Antiguidade Clássica, parte integral dos grandes sistemas filosóficos. A constituição de saberes autônomos, organizados em disciplinas específicas, como a biologia ou a própria sociologia, envolverá, de uma forma ou de outra, a progressiva reflexão filosófica como liberdade e a razão. Com base nos conhecimentos sobre o surgimento da sociologia, olha aí, é uma questão da filosofia que fala do surgimento da sociologia. Por quê? Porque o positivismo é uma corrente filosófica e histórica que deu origem à sociologia. Tá? Com base nos conhecimentos sobre o surgimento da sociologia, assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre o conhecimento sociológico de Auguste Comte e as ideias iluministas. Então, o Comte vai ser muito mais visto na área da sociologia do que na filosofia. O positivismo é uma corrente filosófica e historiográfica também, mas o Comte funda a sociologia. Tá? Então, vamos lá. Letra A. A ideia de desenvolvimento da revolução social foi defendida pelo iluminismo, que influenciou o positivismo. A ideia de desenvolvimento pela revolução social é pela revolução da sociedade ou a ideia é científica? É uma revolução social, gente, que ele discute? Não. Não discute uma revolução social. Tá? Essa questão de estudar a base da sociedade é muito mais marxista do que positivista. Vamos lá. B. A crença na razão como produtora do progresso. A razão produz o progresso da sociedade. Foi compartilhada pelo iluminismo e pelo positivismo? Sim. Tá? Então, sempre a racionalidade e a cientificidade. Ela vai produzir o progresso. A metafísica não produz progresso. A mitologia não produz progresso. O que produz progresso? A razão. Essa é a base do pensamento iluminista e também do pensamento positivista. Beleza, gente? Beleza. Então, é a letra B. Beleza. B de Bárbara. Ai, que chique. Vamos lá. Aí não vale, né? Beleza? Não vai ter, só vai chegar no B de Bárbara, no D de Duda. E no A de Ana. Não tem T de Tainara, não tem I de Isa, nem S de Silvia. Exclusividade. Aí é uma coisa meio, como é que é? Desculpa, né? Se a apostila gosta mais da gente. Melhores, né? Que pena. Olha lá, amores. Próxima, então, da Universidade aqui do Paraná. Para explicar. Gente, aqui é questão de somatória, tá? Universidade do Paraná, UFPR, UFSC, tá? É tudo, a base são as questões de somatória. Para explicar convenientemente a verdadeira natureza e o caráter próprio da filosofia positiva, é indispensável ter, de início, uma visão geral sobre a marcha progressiva do espírito humano, considerado em seu conjunto, pois uma concepção qualquer só pode ser bem conhecida por sua história. Enfim, no estado positivo, o espírito humano
reconhecendo a impossibilidade de obter noções absolutas, renuncia a procurar a origem e o destino do universo, a conhecer as causas íntimas dos fenômenos, para preocupar-se unicamente em descobrir, graças ao uso bem combinado do raciocínio e da observação, suas leis efetivas, a saber, suas relações invariáveis de sucessão e de similitude. A explicação dos fatos, reduzida então aos seus termos reais, se resume de agora em diante na ligação estabelecida entre diversos fenômenos particulares e de alguns fatos gerais, cujo número, o progresso da ciência tende cada vez mais a diminuir. Esse aqui é do Auguste Comte, tá? Esse recorte. A partir do texto, assinale o que for correto. Tá? Vamos lá destrinchar as questões. Para o positivismo, é uma impossibilidade conhecer noções absolutas, a origem e o destino do universo, bem como as causas íntimas desses fenômenos. Gente, lembra que ele discute que não tem conhecimento absoluto? Absoluto. Então, Sim. para ele é impossível. Oi, fala, Morinho. Não pode explicar. Desculpa. Não, capaz, pode falar, tá? Não, mas é porque o destino do universo é as causas íntimas dos fenômenos, mas é a ciência isso. Mas olha só, se eu não tenho conhecimento absoluto, eu consigo fazer isso aqui? Se não tenho mais conhecimento absoluto. Nem a ciência consegue explicar isso, é verdade. Então, olha lá. Porque não tem conhecimento absoluto. É uma impossibilidade conhecer noções absolutas. Eu não vou ter o conhecimento absoluto. Eu sei que o positivismo não tem, eu não tenho a ideia de conhecimento absoluto, eu já consigo assinalar essa questão como verdadeira. Daí a número 2, olha lá. O positivismo postula uma atitude de investigação baseada nas experiências individuais para formular noções absolutas. Não, ele não formula. Certo? Então, está errado. 4. Para o positivismo, o conhecimento humano perfaz um movimento de progressos e avanços ao longo da história? Sim. Por isso que ele fala, lembra que ele sempre fala em avanço, sempre em progresso. Então, eu saí do teológico, do estado metafísico, para chegar no estado positivo. Então, indo uma visão primeiro mitológica, de seres sobrenaturais, depois de essência, para depois ter a ciência, certo? E progresso sempre. Então, está correto. 8. Segundo o positivismo, o progresso da ciência diminui o conhecimento? Não. Positivismo. Ciência aumenta conhecimento. E 16. Para o positivismo, a utilização adequada do raciocínio e da observação dos fenômenos permite conhecer as semelhanças e as relações causais entre eles, entre os fenômenos. Então, o raciocínio, eu consigo fazer com que eu tenha essas relações entre esses fenômenos. Sim ou não? Sim, né? Então, sim. A história é 21, é 16, 4 e 4, certo? Então, são duas questões aqui que a gente tem do positivismo, só para a gente conseguir fazer essa análise lá do que a gente está estudando com as próprias questões. Eu coloco lá no grupo as principais características as principais ideias de Comte, tá? Para vocês anotarem. Né? E aí, na próxima aula, a gente vai falar do Hegel e do Marx. Vou tentar falar dos dois, não sei se vou conseguir. Porque do Marx, uma ideia marxista também tem bastante questões conceituais que são importantes, tá? Então, nossa próxima aula, vamos falar de Hegel e Karl Marx. É muito interessante vocês já darem uma pesquisada, darem uma lida sobre o conteúdo, tá, gente? Sobre o pensamento, principalmente o pensamento marxista, tá? Que eu acho interessante vocês já darem uma olhada para a gente poder discutir.
tá? Prof, eu vi tal situação, eu li tal coisa, então nós vamos falar na próxima aula do Hegel e do Marx, tá? Então, se vocês já puderem se preparar para a aula, é mais legal, porque fica uma aula mais dialógica, eu não fico falando tanto, né? E aí a gente consegue tirar as dúvidas e socializar algumas questões que são importantes. Beleza? Beleza. Muito obrigada, meu Beleza. vocês que ficaram comigo, tá? Muito obrigadinha. Muito bom, Pro. Beijinho para vocês. Fiquem Beijinho. boa semaninha, bom restinho de semana. Beijo, Pro. Final de semana Beijo, maravilhoso, Pro. tá? Pra você também, Pro. Você também, Pro. Ah, saudade. Pro, tu Oi. não acredita? Esses dias a gente tava aqui em casa, eu e a Sara, aí a gente foi fazer um joguinho e tinha uma pergunta sobre Getúlio Vargas, né? Aí eu fiquei tipo, Sara, como tu não sabe isso? É muito fácil, eu já estive falando dela. Você esqueceu que eu não estudo mais lá? Aí eu, Aí falou, visse, nos abandonasse, agora eu sei fazer. Aí ela pegou e falou, era uma pergunta assim, quem disse a frase saio do mundo pra entrar na história, né? História, Getúlio Vargas. É tipo muito fácil dela. Lá eu não aprendo nada disso, não sei o que. Que pena. Beijo. Beijo.